Olá! Estamos em época de volta às aulas e por isso eu separei uma lista com as perguntas mais comuns que eu escuto aqui na escola sobre como funciona uma escola montessoriana. Vamos conferir? Primeira pergunta: é um método novo? Depende do que você considera novo. O método tradicional de ensino, esse popularmente conhecido, ele foi criado no século XVIII, enquanto o método Montessori foi criado em 1900, último ano do século XIX. Ele foi criado mais de 100 anos depois do método tradicional, e é por isso que ele é conhecido como novo. Mas o método Montessori em si já tem mais de 120 anos, então não dá para considerar ele tão novo assim, não é mesmo? Os alunos podem fazer o que quiserem? Sim e não. Os alunos eles podem escolher em quais atividades querem trabalhar, mas também existem regras dentro de uma escola montessoriana. Existem regras numa escola montessoriana? Sim, claro. Tudo em nossa vida existem regras. Claro que não são as mesmas regras rígidas que nós vemos em outras escolas, mas as regras são como guia em nossas vidas e elas são necessárias. É para crianças deficientes? O método ele originou do trabalho de crianças desfavorecidas. Primeiro, numa clínica de psiquiatria, lembrando que naquela época eram nessas clínicas onde se escondiam as crianças com deficiência ou até mesmo os filhos bastardos. E a primeira escola, oficialmente falando, foi criada num bairro popular, para atender as crianças enquanto seus pais iam para o trabalho. Não é um método exclusivo para crianças com deficiência, porém, o método permite que cada criança trabalhe em seu próprio ritmo, o que favorece tanto a criança com deficiência ou algum atraso na aprendizagem, como aquela que também já está avançada. É para criança superdotada? Não. Como eu disse anteriormente, o método permite que cada criança trabalhe em seu próprio ritmo. E no caso de uma criança superdotada, naturalmente o método permite que ela avance em seu aprendizado, às vezes muito além do que uma escola tradicional permitiria. Por que não usa o sistema apostilado? O método Montessori ele foi estruturado e desenvolvido para respeitar o desenvolvimento natural da criança. Em Montessori, a criança tem liberdade de aprender em seu próprio ritmo, o que não seria possível através de um sistema apostilado. Por que existem crianças de diferentes idades na mesma sala? Em uma escola montessoriana, a divisão de idades é um pouco diferente da tradicional. Ao invés de ser de 1 em 1 ano, as turmas são divididas de 3 em 3 anos. Isso porque nenhuma criança cresce e amadurece exatamente da mesma forma. Nós temos uma sala com materiais diversos e numerosos, e dessa forma conseguimos garantir que cada criança aprenda em seu próprio ritmo. Além de reproduzir uma vida real em sociedade, onde as crianças com mais experiência na sala auxiliam os mais novos em suas tarefas, criando assim um ambiente não competitivo e uma atmosfera muito acolhedora. É para famílias ricas? Não. Existem muitas escolas públicas montessorianas pelo mundo, inclusive no Brasil. As escolas montessorianas são religiosas? Existem muitas escolas católicas Montessori, mas isso não é uma regra. Montessori em si não está ligado a nenhuma religião. Mas vamos pensar um pouco no contexto histórico para entender melhor de onde surgiu esse boato. O método Montessori foi desenvolvido por Maria Montessori na Itália. A Itália até hoje é um país extremamente católico. Imagine há 100 anos atrás, né? Maria Montessori também era italiana, mas não é só isso. Em 1909, toda a Suíça italiana começou a usar o método Montessori em seus orfanatos e lares para crianças. Eu não sei se ainda são, mas naquela época os orfanatos eram administrados por freiras, ou seja, também católicos. Em Montessori se ensina o respeito às criações do mundo, porém muitas escolas adotam uma posição laica de ensino. Por que não existe decoração numa sala de aula montessoriana? Na verdade, ela é decorada sim, mas é uma decoração diferente do que costumamos ver em outras escolas, o que para algumas pessoas faz pensar que se está num espaço vazio. O ambiente montessoriano ele é preparado para a criança, ou seja, na altura da criança. Se nós adultos entrarmos no ambiente montessoriano, a visão à nossa altura, num primeiro momento, realmente parece de um ambiente vazio.
Mas se nós nos abaixarmos da altura de uma criança, teremos uma visão completamente diferente. Na altura da visão de uma criança, veremos um ambiente cheio, bonito, organizado. Trata-se de um ambiente agradável e convidativo para a criança. Mas e as cores e os desenhos nas paredes? Em uma sala de aula montessoriana, as cores são neutras e as paredes não são cheias de desenhos infantis. Isso porque o que realmente deve chamar a atenção de uma criança na sala de aula são os materiais, não as paredes, não é mesmo? A decoração ela é minimalista e os quadros que encontramos eles contêm fotos ou ilustrações de imagens reais. O que são atividades de vida prática? Os exercícios de vida prática, na verdade, são atividades cotidianas ou reprodução das mesmas. Esses exercícios eles servem como um treino para a vida real, é claro, mas mais do que isso. Esses exercícios desenvolvem na criança autodisciplina, autocuidado e, principalmente, autoconfiança. Essas são só algumas das perguntas que eu escuto aqui na escola. São as mais frequentes. Mas se você tem mais alguma outra dúvida sobre como funciona a escola montessoriana, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês, ok? Espero que tenham gostado. Até logo!